Acredita que o diabo realmente existe? Você acredita no que a Bíblia fala a respeito dele? A Bíblia traz um alerta para nós e ela passa a imagem de que toda pessoa que tem Jesus no coração, esse Jesus habita dentro de nós. E ao nosso redor acampam-se os anjos do Senhor que são enviados para nossa proteção. Os anjos existem e trabalham em função dos filhos de Deus. E diz a Bíblia que Satanás ele fica ao derredor. Isso significa que há uma distância enorme entre Jesus, entre o nosso interior, onde Jesus habita, e depois os anjos acampam, e o nosso derredor, que é o lugar onde Satanás vive rugindo em busca de nos atacar. Pensa num leão com fome, num leão feroz, rodeando a presa dele, querendo comer, querendo atacar, querendo dilacerar, destruir. Essa é a figura do diabo querendo nos atingir. Mas quem somos nós? Será que realmente nós temos toda essa importância para Satanás? O que nós representamos para ele? Na verdade, o alvo de Satanás não somos nós. Ele veio para roubar, matar e destruir. Essa é a estratégia que ele usa. Roubar, matar e destruir. O alvo dele, secundário, eu diria, é atingir as pessoas, atingir as famílias da terra. Mas há um alvo principal. O alvo principal de Satanás é o coração de Deus. Sabe o que acontece? O diabo, que já se levantou contra Deus uma vez, tentando usurpar o trono, o poder, a soberania de Deus, ele não é páreo para Deus, nunca foi. Ele não pode encarar Deus numa briga cara a cara. Não dá para ele. Não adianta nem começar. Então o que é que ele faz? Pensa num sequestrador. Quando um sequestrador ele quer atingir uma família, o que ele faz? Ele sequestra aquela pessoa que está em autoestima para aquela família. Aquela pessoa que representa um valor para aquela família. E sequestrando, então, ele vai pedir um resgate e coloca toda a família em pânico quando ele sequestra um membro querido da família. É o que ele tenta fazer para atingir o coração de Deus. A estratégia do diabo é atingir a nossa vida. Porque, meu querido, eu e você somos preciosíssimos para Deus. E quando o Senhor olha para isso que você está passando hoje, assim, dilacerado, em pedaços do jeito que você está, na angústia, na depressão, na tristeza, sem esperança, sem perspectiva de vida, o coração de Deus está tomado de tristeza. Deus é um ser moral. Ele é dotado de alegria, de sentimentos, de emoção, de intelecto. E Deus também se entristece. Por isso que a Bíblia diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então o diabo, para atingir o coração de Deus com uma certa tristeza, ele atinge a nossa vida. E cada vez que somos atingidos, o coração de Deus é ferido por nossa causa. Pensa em quantas pessoas estão sendo violentadas, abusadas sexualmente nesse momento. Quantas pessoas estão indo ao suicídio, ou então sendo vítimas de homicídios. Quantas famílias estão sofrendo nesse momento por causa de suas perdas. Tudo isso, aliás, por trás de tudo isso existe uma ação do diabo. E eu diria para você que o alvo principal dele, atingindo as pessoas da terra, é atingir o coração de Deus. Agora, como filhos de Deus, eu fico pensando que às vezes no lugar da gente facilitar a obra que Deus está fazendo na nossa vida, a gente acaba dificultando. Quando é que nós dificultamos? Dificultamos quando nós temos noção de que não devemos ir por uma direção e nós insistimos naquilo. A gente está se expondo. A gente está dando brecha, porque o diabo ele só pode atuar na nossa vida quando nós damos legalidade para ele. Senão ele não pode nos atingir. Lembra que ele fica ao derredor. Mas se ele encontra uma brecha, ele nos atinge. E nós temos tudo da parte de Deus para não dar brecha. Nós temos tudo da parte de Deus para não sermos atingidos. Então, como filhos, vamos levantar a nossa cabeça e com a noção de que nós podemos alegrar o coração de Deus, a gente vai viver uma vida vitoriosa. Vamos fazer a nossa parte, porque o Senhor já fez a dele, nos dando do Espírito Santo e a graça e a misericórdia dele sobre a nossa vida. Se por algum momento você abriu alguma brecha, deu alguma legalidade para Satanás, feche essa brecha. Acabe com essa legalidade.
resista o diabo e ele vai fugir. E o pensamento principal, a motivação principal pela qual nós devemos deixar de expor a nossa vida para os ataques do diabo, deve ser alegrar o coração de Deus. Sabe, não tem uma motivação mais forte que justifique uma vida cristã vitoriosa, senão alegrar o coração de Deus. Alegria é o contrário de tristeza. O diabo quer detonar, o diabo quer entristecer, o diabo quer levar angústia para o coração do Pai. E eu volto a te lembrar, a forma dele fazer isso é atingindo aqueles que são preciosos, aqueles que são preciosíssimos para o Pai. A minha vida, sua vida, aqueles que Deus criou, especialmente os filhos dele, são preciosos para Deus o suficiente para que em cada sofrimento, para que em cada ataque que o diabo consiga nos atingir, o Senhor sinta tristeza por nós. Então o valor que nós temos acaba provocando essa tristeza no coração de Deus quando somos atingidos. Nós não fomos salvos e nem recebemos a graça de Deus para vivermos aí uma vida vitimizada, atingida, debaixo do jugo, da escravidão e da destruição de Satanás. Então, meu querido, vamos colocar nossas vidas na presença do Pai, vamos facilitar em vez de dificultar, vamos facilitar a bênção de Deus sobre a nossa vida, vamos facilitar a vitória do Senhor Jesus sobre a nossa vida, vamos facilitar a ação do Espírito Santo na nossa vida, sem dar legalidade, sem se expor, para que Satanás não atinja o coração do Pai, atingindo a nossa vida, roubando de nós as coisas preciosas, as bênçãos que Deus nos tem dado. Que o Senhor te abençoe e que você reflita sobre isso, no nome de Jesus. Alegrar o coração de Deus é preservar a nossa vida na comunhão com Ele, sem dar legalidade, sem dar brecha, sem ser atingido por Satanás. Que Deus te abençoe.